Finalmente, galera, estamos aqui para os nossos comentários do episódio número 10 de MasterChef Amadores 2025 e já tem muita gente falando que foi o melhor episódio da temporada e talvez, quem sabe, dos últimos anos de MasterChef. Vamos ver o que aconteceu. Tivemos duas pessoas que saíram do programa dessa vez, então vamos começar agora. Primeiro de tudo, tivemos o nosso famoso leilão MasterChef na primeira prova, né? E antes de começar esse leilão, a Helena Rizzo, ela chegou lá e perguntou para os participantes, né? Depois desse... Já que vocês estão em 11 aí, né? Após essa prova, após esse episódio, vocês serão top 10. Aí ela começou a perguntar um por um quem você não quer no top 10. Aí eles foram trocando farpas ali, né? Obviamente... Teve muita pessoa indicando a Daniela, que não queria que tivesse no top 10. Mas só que eu acho que a Leonela foi a que mais foi falada lá, que o pessoal não queria ela no top 10. E para conduzir esse leilão, nós tivemos a presença ilustre do Evaristo Costa, né? Incrível apresentador, e ele também foi lá para fazer uma propaganda do patrocinador, né? Que ele tem em parceria, que... Não vou falar porque não está patrocinando esse vídeo. Então, se você quiser assistir, o link do episódio vai estar aqui na descrição. Então, ele foi falar um pouquinho do patrocinador e aproveitaram ele para fazer o leilão, que geralmente era a Ana Paula Padrão que fazia, né? Então, o Evaristo que fez os lances lá. Então, como que funciona esse leilão do MasterChef? Basicamente, o leilão MasterChef funciona o seguinte... Todos os participantes começam com 1 hora de prova, né? E eles vão dando lances conforme os chefes vão revelando qual que é o prato que eles vão fazer. E dessa vez os pratos eram todos temáticos de filés com molho, né? De acompanhamento. Então eles tinham que reproduzir esse prato. Aí tinha pratos que eram 2 minutos o lance mínimo, então os participantes levantavam as plaquinhas, né? Aí conforme um ia dando lance, o outro ia dando mais e assim por diante. No final, vamos ver como que ficou. Ali ó, a gente pode ver que tem cada um, né, com uma plaquinha com o respectivo nome e eles ficam levantando, né? Quanto mais lances eles der, menor vai ser o tempo deles, mas... É justamente isso, né? Que o pessoal fala que o importante é você tirar o tempo das outras pessoas, né? Eu acho que isso é muito malicioso. Mas o MasterChef é um jogo, né? O pessoal vai usando a estratégia que quiser, desde que esteja dentro dos regulamentos, né? Do MasterChef. Então, os tempos ficaram assim, né? E quando o Guilherme foi escolher, né, como ele foi o último, ele não teve escolha, ele acabou tendo que fazer o último prato, mas só que como não tinha mais ninguém para dar lances, né, o Evaristo ele mostrou a tabela lá, falou assim, olha, o Rodrigo é o que tem menos tempo, né, 18 minutos, você acha que você vai ter mais ou menos que ele? Aí o Guilherme falou assim, como é MasterChef vai ter menos. Então o Evaristo deu 15 minutos pro Guilherme entregar o prato dele, né? Então foi a pessoa com o menor tempo. Se fosse a Ana Paula Padrão, eu acho que ela daria 10 minutos, né? Mas eu gostei do Evaristo, o estilo dele ficou muito legal, inclusive ele experimentou os pratos também, né? E tiveram os famosos 3 minutos de mercado, né? Com a notificaçãozinha ali do iFood, o sonzinho da notificação do iFood. E depois começou a prova. Aí, enquanto ele estava no mercado, né, cortou pra uma cena da Daniela falando assim, gente, tem um pedaço de carne pra cada um, não precisa pegar o do coleguinha não, né, vamos respeitar, porque ela já sofreu com esse negócio de ter gente que pega muito de um ingrediente e acaba faltando pros outros, né, então ela já tava fazendo drama ali. Não, gente, e antes de começar, né, como só a Glória tinha começado porque ela era que tinha mais tempo, aí os jurados startaram ela, aí depois os outros tinham que ficar esperando nas bancadas, né? Não podia nem tocar nos ingredientes. Aí teve um momento que a Sofia virou assim pra Tainã, né? Pra amiguinha dela, falou assim, amiga, você me dá um dente de alho? Aí, um dente de alho, né? Tipo, tem a cabeça do alho ali, tem vários dentes. A Sofia pediu um só. Aí a Tainã falou assim, amiga, mas só que o meu molho é de alho. Nossa, se a mulher pegou a receita, é claro que ela vai ter alho de sobra ali, né? Mas só que assim, tipo, não dá um dentinho de alho pra amiga ali? Poxa, e sabe quem foi dar o dente de alho lá da Sofia? A Leonela ou a Daniela, né? Porque
as duas estavam ali perto, aí falou assim, eu tenho alho aqui, se você quiser eu te dou depois. E enquanto a amiga dela não queria dar um dentinho de alho, né? Estranho esse grupinho aí. Tivemos a contagem regressiva dos chefes ali, né? Que a contagem deles é muito mais rápida do que a contagem da Ana Paula padrão. O Evaristo até virou ali quando tava nos últimos segundos. E assim que terminou a regressiva, a Tainan, ela parece que na pressa ali de montar o prato, ela acabou queimando bastante aquela mão que tá levantada dela. E esse aqui foi o prato da Glória, né? Prato bonito, parece que tá muito apetitoso. E o prato da Glória ia foie gras, né? Eu nem sei o que é foie gras, mas só que o molho era a base de foie gras. E o Evaristo falou que foi a primeira vez que ele tava comendo foie gras, né? Então se o Evaristo foi a primeira vez eles comendo, os telespectadores nem sabem o que é foie gras. E quando o Felipe B foi levar o prato dele, né? Aí o Evaristo falou assim, e você tá feliz com seu prato? Aí o Felipe falou assim, chefe, eu tô feliz sim. Aí o Evaristo falou, obrigado por me chamar de chefe. Esse aqui é outro prato, né, que deu vontade de comer. Nossa, eu só não sei se a louça foi ideal, né? Talvez uma louça branca seria melhor. Mas eu sempre tive vontade de comer esse filé au poivre, né, francês. Gente, esse daqui foi pra da Daniela, né? Claro que teve uns outros aí, mas só que até agora não teve críticas, né? Teve só elogios. E eu tava vendo aqui o pessoal gosta de colocar um aspargo no prato, né? Nossa, eu acho que deve ser o quarto, quinto acompanhamento que é aspargo que eu vejo aqui. E finalmente tivemos uma crítica, né? Esse aqui foi o prato da Tereza. E esse foi o ponto da carne que ela entregou, né? Totalmente crua ali. Só do Fogaça cortar ali, a gente já vê quando a carne tá muito mole na hora que corta, significa que tá crua. Não, gente, e na hora que o Felipe M foi chamado, né? Aí o Evaristo falou assim, nossa, você é estiloso, né? Deixa eu ver suas mãos. Aí ele mostrou as unhas lá, tudo pintado, né? Aí, obviamente, o Felipe ficou todo feliz com isso. E no final da prova, né, os chefes se reuniram ali junto com o Evaristo para eles anunciarem quem ganhou, né, e os destaques. Foram 3 destaques, a Tainan, o Felipe B e a Glória. Quem ganhou foi a Glória, né? Então, esse foi um dos pontos positivos desse episódio que o pessoal tava elogiando demais, que finalmente a Glória conseguiu ganhar mais um pin, né? Ela que sempre é muito subestimada pelos concorrentes, ela foi lá e pá, ganhou o pin, né? Aí a Glória fez a dancinha do samurai dela, né? Porque ela realmente estava comemorando porque o prato dela foi o melhor de todos. E depois que os 3 subiram pro mezanino, né? Outros 3 foram anunciados como os piores, né? Que foi o Felipe M, a Tereza e o Rodrigo. Então tivemos um bom peso asiático aí, né? A única asiática que se salvou foi a Glória no mezanino. Os outros 2 foram considerados piores, infelizmente. Mas também a Tereza com aquele ponto da carne dela não ia dar certo, não. E lembrando que quem ganha a prova tem vantagem, né? E a vantagem da ganhadora, que foi a Glória, era escolher algum dos participantes ali embaixo e subir pro mezanino. E adivinha quem ela subiu? Ela escolheu a Fernanda, né, a nossa árbitra, e de acordo com o comentário da Glória, ela escolheu a Fernanda porque no episódio de hoje, né, que foi apresentado, o prato dela teve elogios que sobressaíram em relação aos outros que estavam ali, então por isso que ela subiu a Fernanda. Mas teve um story da Daniela que o pessoal perguntou pra ela, né? Por que a Glória não subiu a Daniela, já que elas são amigas. Aí a Daniela falou que depois foi perguntar pra Glória e aí a Glória falou que era questão de estratégia ter escolhido a Fernanda pra subir pro mezanino. E antes de começar a prova de eliminação, né, antes de falarem qual que era a temática, chamaram o Luiz Felipe Souza, né, que é um chefe estrelado com 2 estrelas Michelin, para anunciar essa prova de eliminação. Vamos ver qual que foi o tema. Esse foi o prato. Ainda bem que o Fogaça falou que esse prato é bem ame ou odeie, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Aí assim que revelou, a Tereza já falou, nossa, que prato brega. Infelizmente, esse foi um dos pratos, assim, que quando revelaram,
não deu vontade de comer, sinceramente, tá? Então, assim, MasterChef, não parece um prato apetitoso, porque isso daí é gelatina salgada, né? Coloca os ingredientes lá, tudo picado, no meio da gelatina. Assim, não é legal de ver, né? Não é um negócio bonito. Mas tem gente que se encanta, né? Na minha opinião, eu não pediria um prato desse se eu tivesse num restaurante. Então, gente, basicamente é isso daí, né? Parece que é um negócio de sobras, assim, que o pessoal coloca, mas tem toda uma preparação, sim, porque a gelatina tem que ser o mais transparente possível, né? E o nome desse prato se chama aspic, né? Então, aí a Helena explicou, né, como que funciona, que não pode usar muita acidez, se utilizar gordura tem que ficar esperto porque a gordura não gelifica, né? Ela falou sobre o ponto da gelatina, ponto do agar-agar, que o agar-agar tem que ferver, a gelatina não pode ferver. E o outro chefe convidado ali, ele só deu umas dicas, né? Mas só que quem brilhou, assim, quem realmente deu aula foi a Helena, nesse caso. E lembra que os três que tiveram desvantagem, o Rodrigo, o Felipe M e a Tereza, a desvantagem deles foi a seguinte: eles perderam 5 minutos de prova. E como é uma prova que envolve gelificação, né, que é a gelatina que ela tem que endurecer um pouco, então pode ser que esses minutos façam bastante diferença. Mas muitos Masterchefs a gente já assistiu que quem tinha desvantagem acabava ganhando a prova, né? Quem sabe um desses três ganhou. E o Fogaça explicou, né, que nessa prova eles tinham 1h30 para cozinhar. Depois, como a gelatina precisava ficar na geladeira, né, não podia colocar no outro congelador, senão ia virar uma pedra. Então tinha 1 hora para ela dar uma resfriada, ela dar uma leve endurecida e depois mais 5 minutos para finalizar. Então, durante a execução da prova, né, tivemos um comentário da Daniela, porque ela tinha pedido para a Glória contar o tempo, né, do sagu que ela ia fazer. Aí a Glória falou assim, não, você tem que colocar bastante água aí, né? Aí a Daniela foi lá, tacou muita água na panela, e na hora que ela abriu depois a panela de pressão, ela falou assim, o processo, assim, ficou com muito mais água do que ela queria, né? E ela falou assim, eu aprendi uma grande lição agora, que é não escutar o mezanino. Mas assim, você escutou porque você quis, né? Porque assim, no episódio passado, César Yukio já deu bronca falando que não era pra escutar o mezanino, né? Mas aí inventou de escutar, deu nisso. Aí eles deram um foco também, né, na gelatina aqui do Felipe M. E vocês podem ver que tá bem líquida, né? Diferente de outras gelatinas. Tanto que o dele não chegou no ponto e ele acabou sendo desclassificado. Aí, ó, desse daqui, se eu não me engano, é o da Sofia, né? Já dá pra ver que a gelatina, ela já tá querendo no processo ali de endurecer, né? Ela não tá tão líquida. Ela já apresenta um pouquinho mais grossa, assim, que ela tá mais... Como que eu vou falar? Um pouquinho mais gelificada, né? Porque assim que a gente coloca a gelatina, ele já começa o processo de dar uma endurecida até mesmo fora da geladeira, né? E o do Felipe a gente viu que tava totalmente líquido. Nossa, aí o pessoal tava tudo colocando na geladeira, né, a gelatina. Aí na hora que o Guilherme foi colocar o dele, parecia que ele, não sei se ele tava enrolando ali, mas a Daniela tava lá perto, gritou pra ele assim, ei, fecha essa geladeira aí. Aí depois o Guilherme falou lá, nossa, mas não é só o seu que tá aqui não, de todo mundo que tá aqui. Aí ele voltou pra bancada bravo lá, falando, nossa, que mulher chata do baralho, né? Do baralho. Aí, tipo, fica nessa, né? Nessa briguinha aí entre o timezinho da Tainã contra a Daniela, né? Aí até a Leonela falou assim, nossa gente, mas vocês estão criando um clima terrível aqui, né? Então isso não é ruim, assim, só para quem tá assistindo. Até os próximos participantes ali estão sentindo que tem esse grupinho aí que tá em guerra. Espero que todos eles sejam eliminados, né? E aqui durante a prova tivemos a Daniela mais uma vez, parecia que ela foi pegar o dela, né? Aí o Felipe tava ali fechando ou vendo a gelatina dele. Aí parece que ela deu uma empurrada nele assim pra ela poder pegar o dela lá. E assim, até a Fernanda, que é a árbitra, né, que tava lá no mezanino, ela falou assim, opa, acho que aconteceu uma falta ali, hein? Então
o comportamento ali agressivo da Daniela. O pessoal elogia muito, né, os pratos dela e tudo mais, mas só que eu não vi ninguém ainda falando que ela dá esses empurrão assim nos outros. E lembram que a gente tinha comentado sobre essa gelatina do Felipe tá líquida? Então, provavelmente durante o processo em que ele tava fazendo a gelatina, pode ser que ele tenha fervido, aconteceu alguma coisa ali que acabou tirando esse efeito gelificante da gelatina, né? De repente foi algum ingrediente que ele usou, mas infelizmente o dele estava nesse estado líquido, né? Então, não sei nem se dá para considerar uma sopa, uma água suja, quem sabe. Mas ele foi desclassificado por causa disso, porque os chefes esperavam que estivesse uma estrutura montada ali, né? E depois que teve a regressiva, né? Aí cortou para um comentário da Sofia falando assim: nossa, que pena, eu tô muito triste pelo Felipe. Isso porque é amigo dela, né? Eu tô muito triste pelo Felipe, mas só que isso me dá uma esperança de que se ele for eliminado, eu ainda consigo ficar aqui mais uma semana, né? Olha os comentários dela, né? Gente, esse grupinho tá terrível, né? Parece que quando eles não estão guerreando contra os outros, eles estão guerreando entre eles mesmos ali. Gente, essa cena foi tão satisfatória assim, né? Deu. Ufa, ainda bem que o Felipe foi eliminado. Nossa, agora a gente não precisa mais aguentar os comentários dele, né? Os comentários desnecessários dele até o final da temporada. Inclusive, acho que eles fizeram a repescagem antes do Felipe e da Sofia saírem, né? Justamente porque se eles saíssem, não tem chance nenhuma deles voltarem mais. Então, gente, infelizmente não é uma coisa que a gente deva comemorar tanto, né? Quem sabe? Não sei. Mas eu comemorei bastante. Mas a Helena até comentou assim que como o do Felipe ele não foi o único que não teve estrutura, né? Ele acabou sendo desclassificado, porque se tivesse outra pessoa que não tivesse entregado a estrutura, os chefs poderiam pelo menos provar e comparar o sabor, né? Então foi por isso que o Felipe foi eliminado. E a novidade é que, mesmo a pessoa sendo desclassificada, isso não impede que uma pessoa seja eliminada por causa do episódio, né? Todo episódio tem que eliminar uma pessoa. E como teve desclassificação, isso não é eliminação, a pessoa foi desclassificada. Então a gente ainda tem que fazer a eliminação. Gente, esse daqui a gente tem que comentar, que é o prato da Sofia, né? Aspic de salmão, gravlax e camarão, gelatina de tucupi com gengibre e espuma de dill. Da onde que vocês vê esse negócio aqui, que sei lá, parece um vômito de gato, de cachorro, e chamam isso daqui de espuma? Sinceramente, até os chefes confundiram, acharam que era algum tipo de queijo que ela tinha colocado ali, né? Mas que tá feio, tá. Então, aqui ó, é o prato da Leonela, né? Ela também fez espuma. E olha a diferença da textura dessa espuma pra espuma que a gente viu da Sofia, né? Então, isso sim é uma espuma, né? Agora o da Sofia, ela tava muito feio. Porque, infelizmente, talhou, né? Que de acordo com a chefe Helena, ela até tinha falado que era gorgonzola, mas só que era uma espuma, né? Então, realmente, ficou muito esquisito da Sofia. E isso daqui é uma espuma de verdade. Então, gente, vocês lembram quais pessoas tinham menos tempo, né? O Guilherme, a Tereza e o Rodrigo? Pois é, quem foi destaque positivo depois de tudo isso foram a Tereza e o Rodrigo. Incrível, né? Como uma pessoa que tem desvantagem nas coisas acaba indo melhor do que os outros. E o Rodrigo ganhou mais um pin, né? Então ele já tá com 2 pins agora. Acho que é bom o pessoal ficar esperto com ele, hein? Então, gente, sobrou a Daniela e a Sofia, né, nessa eliminação. E a Sofia, ela não cansa de comentar, né? Ela não. Parece que não gosta que ninguém toca nela, porque a Flávia tentou abraçar ela lá nos primeiros episódios. Ela nem ligou, assim, tipo, meio que ela colocava a mão, assim, pra Flávia não se aproximar. Né? E agora a mesma coisa com a Daniela. Você viu que só a Daniela que estende o braço assim, né? A Sofia fica com os braços para trás. E ainda cortou para uma cena no confessionário ali
que fala que ela falou assim: eu queria que fosse uma outra pessoa, não a Daniela, para eu poder abraçar, né? Então, até nesse momento de eliminação, ela fica desse jeito, né? Ela me lembra muito uma outra participante, assim, que ninguém gostava. Acho que era Genesca. Ninguém gostava dessa participante. Nem lembro qual Masterchef que era. Mas ninguém gostava, assim, porque ela era muito arrogante, sabe? Então, a Sofia, toda vez a câmera, assim, que foca nela, ela tá fazendo umas caras feias também. Então, é isso, né? Ainda bem que ela foi eliminada. Então, do grupinho lá que tinha os 4 lá, né? A Tainã, o Guilherme, a Sofia e o Felipe M. 2 saíram nesse episódio e o Brasil comemorou. Não, gente, assim que a Sofia saiu pela porta, né? Cortou pra cena ali do Guilherme e da Tainã lá. Tainã dando maior chilique porque não queria que a Daniela ficasse, que queria derrubar ela de todo qualquer jeito, não entende como ela tá sobrevivendo até agora no jogo, né? Eu tava achando que eu estava assistindo Masterchef Amadores 2025 e não Masterchef Juniors 2025, né? Porque ficar desse jeito que ela ficou ali, nossa, eu senti uma vergonha alheia, sabe? Igual do podcast lá que estão falando que a mulher foi pro podcast errado lá, aí a entrevista tava todo mundo sentindo maior vergonha. Mesma vergonha que eu sinto aqui quando a Tainã fica fazendo essas infantilidades dela aqui. E por fim, tivemos esse enquadramento maravilhoso, né? Eu acho que a minha câmera tá cobrindo aqui, mas só que lá na ponta, isolado de todo mundo, tá abraçadinho lá o Guilherme com a Tainã. Aí a gente tem o grupinho ali, né, da Felipe, a Daniela. Na verdade, não é muito um grupo ali, né? Mas só que eles focam mais na Daniela mesmo. Eles também não gostam da Leonela, né? E a Leonela ainda comentou: acho que hoje a panelinha sofreu um golpe tanto, né? Porque ninguém esperava que seriam 2 eliminados. E graças a Deus foram 2 daquela panelinha. Agora só faltam mais 2, né? Espero que sejam eliminados o quanto antes. A Daniela, não sei. Eu acho que poderia sair também, né? Aí todo mundo que fica com essas guerrinhas assim, ninguém ganha, tá ótimo pra mim. E é isso, galera. Desde o primeiro episódio, desde a estreia do primeiro episódio, estão falando que a Paola Carosella vai fazer uma participação, né? Ela é ex-jurada do Masterchef. E finalmente, no episódio dessa semana, né? No caso, semana que vem, ela vai estar participando de uma prova muito interessante, que é o estilo monocromático. Eu acho que tem até uma cena aqui. Tcharam, aí ó, eles vão ter que fazer um menu só com essas cores, né? O vermelho, laranja, verde e amarelo. E eles vão ter que trabalhar em trios. E ninguém tá comentando, mas vocês repararam nesse trio aqui? Olha que trio maravilhoso, a Daniela e a Tainã na mesma equipe. E a gente sabe que vencedor da prova tem vantagem na próxima prova, né? Então será que a estratégia do Rodrigo é tentar eliminar essas duas, mandar as duas para a prova de eliminação colocando elas na mesma equipe para trabalhar junto? Porque pelas cenas que a gente viu aqui, olha só. E gente, vendo essa cena aqui, eu lembro muito de uma prova que fizeram no Masterchef lá do Elton, da Juliana, né, da Ayla, em que uma pessoa cozinhava 5 minutos, aí depois trocava, aí a pessoa tinha que ficar parada e a outra da dupla ficava cozinhando. Eu acho que deve acontecer a mesma coisa nesse daqui, ó, porque a gente consegue ver que tem 3 pessoas paradas ali enquanto o resto tá correndo, né? Então vai ficar 2 pessoas da dupla cozinhando, né? E depois eles trocam. Só não sei como que vai funcionar essa troca, mas dá pra gente ver que ali, ó, vai sempre ficar 2 movimentando e uma parada. E na prova de eliminação, gente, eu gostei demais da prova de eliminação. Olha qual que vai ser o tema da prova de eliminação. Gente, a prova de eliminação de terça-feira agora é sushi. Sushi, galera, eu faço muito sushi em casa, eu amo fazer esse tipo de sushi, o rossomaki, que é com vários ingredientes, né? Geralmente uns ingredientes que a gente tem de sobra na geladeira, a gente só junta tudo no sushi, enrola e come, né? E a temática é sobre sushi vegano, e a maioria dos sushis que eu faço aqui em casa é com vegetais, né? Eu acho que a única, assim, carne que eu utilizo, né, é aquele bastão de cani, né? Nesse tipo de sushi, que é o
Futomaki, se eu não me engano. E com certeza vai ter algum chefe japonês pra poder explicar pro pessoal, né? Porque sushi é uma coisa difícil de fazer, tá? Demora horas até o arroz esfriar pra não passar do ponto, né? Então tem toda uma técnica nessa prova, então vai ser bem difícil. E por enquanto é isso, galera. Espero que todo mundo tenha gostado muito dessa análise, desses comentários desse episódio. Eu tô me divertindo muito fazendo esses comentários, assistindo o MasterChef com todo mundo aqui. Deixe seu like, seu comentário e nos vemos na próxima semana, galera. Tchau!